Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus. Hoje o nosso devocional está em Provérbios 16, aqui no versículo 32. Antes de nós começarmos o nosso devocional, não esquece de dar um joinha, não esquece de compartilhar esse vídeo para que esse vídeo possa ajudar outras pessoas. Quando você compartilha, você se torna um missionário, né? Tem gente compartilhando muito vídeo que não acrescenta nada na nossa vida, né? Vídeo de desastres, vídeo engraçados, vídeos de piada. Então tem gente levando a vida como que a vida fosse uma piada. A vida é muito mais do que isso, porque existe o porvir, o reino de Deus. E se o seu nome não se encontrar escrito no livro da vida, você certamente não vai fazer parte do plano, do projeto de salvação de Deus. E quando você é um propagador do Evangelho, você consegue fazer com que as pessoas sejam alcançadas pela palavra da verdade. Provérbios 16, 32 diz assim: mais vale ter paciência do que ser valente. É melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras. Olha só, é melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras. Esse texto de Provérbios me lembra de Davi, embora é o filho de Davi que está escrevendo, me lembra de Davi. Davi foi um grande guerreiro, um dos maiores guerreiros da história da Bíblia. Davi uma vez entrou numa caverna e lá tinha coxos, mancos, endividados, doentes. Ele treinou aqueles homens que se tornaram os 400 valentes de Davi. O menor valia por 100 e o maior valia por 1000 homens. Davi era um grande guerreiro. Mas Davi não conseguiu ter controle sobre os seus filhos. Você veja, Amon, ele estuprou a irmã Tamar. Davi não fez nada, Davi não tomou nenhuma providência. Absalão tentou tomar o trono de Davi. Davi também não reagiu, ficou inerte. Davi, ele era um grande guerreiro, mas ele não conseguia dominar as suas emoções quando se tratava de família. Então, ele tinha sucesso em uma área, mas estava travado em outra. Tem muita gente assim, que tem muito sucesso em uma área, mas outra área ela está levando à destruição. A gente olha para Sansão, por exemplo. Sansão era um nazireu, era um homem escolhido por Deus, era um juiz, o Espírito de Deus estava sobre ele. Mas ele falhou em outra área, ele falhou em uma área emocional. Então, às vezes a pessoa ela tem muito sucesso em uma área, mas ela se torna um fracasso em outra área. E por quê? Porque isso tem a ver com os traumas. Você olha para Davi, ele foi rejeitado na família dele. Ele era rejeitado pelo pai, ele era rejeitado pelos irmãos. Isso criou um trauma, já que Davi, ele era fruto, ele era filho de fora do relacionamento. Então, tudo isso gerou traumas em Davi, que Davi também não conseguia lidar com a sua família. Era um guerreiro, era um homem segundo o coração de Deus. Quando Davi ia para uma batalha, Deus ia na frente. Em muitas batalhas, Davi chegou para guerrear, Deus já tinha vencido a batalha por ele. Deus fez justiça por Davi inúmeras vezes. Então, você vê que Davi, ele era um profeta, um homem de Deus, mas ele tinha falha em uma área por causa de traumas. Então você vê que isso não tem nada a ver com o seu nível espiritual, mas tem a ver com
quando você deseja tratar isso. Esses homens eram homens de Deus, só que hoje nós temos muito mais ferramentas para tratar esses traumas que estão dentro de nós, como, por exemplo, o sangue do Senhor Jesus Cristo, que eles não tinham naquela época, e hoje nós temos, só que nós temos mais ferramentas para poder lidar com as nossas emoções e para lidar com os nossos traumas. Eu estava vendo uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, que uma a cada 4 meninas lá nos Estados Unidos sofreram abusos sexuais antes de completar os 18 anos. 1 a cada 13 meninos nos Estados Unidos sofreram abuso sexual antes de completar 18 anos. Então você imagina que isso é num país desenvolvido de primeiro mundo. Imagina o Brasil, que tem as suas leis fracassadas, né? Então, a gente vê que traumas não tratados prejudicam as pessoas. E o que é um trauma? Entenda o que é um trauma. Uma vez eu estava numa visita no hospital, sempre estou no hospital visitando, e uma vez eu fui visitar uma pessoa que sofreu um acidente de moto. E a enfermeira falou assim, ele está lá no setor de traumas. O que é um setor de traumas no hospital? É quando as feridas estão expostas, é quando é causada uma ferida. Por exemplo, você caiu, se cortou, ali ficou uma ferida, criou um trauma. Então, uma ferida aberta é um trauma. E muitas vezes essa ferida, ela só sara se você colocar o remédio certo. Se você não colocar o remédio certo, a ferida não sara. Uma outra coisa, existem situações que impedem a ferida de ser tratada. Por exemplo, uma pessoa que sofre de diabetes. Aquela ferida, ela tem dificuldade de cicatrizar. Por mais que você coloque remédio, existe algo dentro da pessoa, que é a diabetes, que impede a ferida de se fechar. E existe a situação de quando a pessoa está sempre cutucando a ferida, sempre arrancando a casquinha, coçando a ferida. Também é uma situação que impede a ferida de cicatrizar. Então, quando nós não tratamos um trauma, ou seja, quando nós não colocamos o remédio certo, a ferida não sara. Ou quando você tem algo aí dentro de você, que é o caso do diabético, que impede uma ferida física de sarar, no mundo emocional também existem coisas que estão dentro do ser humano que impedem aquela ferida de cicatrizar. Ou seja, você precisa começar um tratamento de dentro para fora. E existem situações em que a ferida está quase sarando e a pessoa vai lá e coloca o dedo, arranca a casquinha, aquilo dá uma infecção, inflama novamente e a ferida não sara. Né? É quando você fica sempre tocando no assunto, sempre voltando ao assunto daquele trauma. Ele nunca vai sarar, ela nunca vai cicatrizar. Ela precisa cicatrizar, mas às vezes nós não colocamos o remédio certo. Às vezes nós cutucamos a ferida, ou às vezes há algo dentro de nós que impede que aquela ferida seja tratada. Então, o tratamento de um trauma depende de você. Você pode ser uma pessoa de sucesso em alguma área, mas você pode estar fraquejando em outra. E traumas, eles acontecem na nossa vida por diversos motivos. Por uma perda, por um esposo que morreu, uma esposa que morreu, um filho que faleceu. Então, a dor mais traumática que tem, que não existe nem nome para ela, é a dor da perda de um filho. Porque quando um filho perde um pai, ele se torna órfão. Quando a esposa ou o esposo perde o marido ou a esposa, eles se tornam viúvos.
Mas quando uma mãe, um pai perde um filho, não existe nome para isso. É uma dor sem nome. E isso, se não for colocado o remédio certo, gera traumas. Eu passei por isso. Eu passei por isso com a minha esposa. Nós perdemos um filho. Eu tive que sepultar um filho sozinho. Então, isso não foi fácil. Enquanto a minha esposa estava hospitalizada, estava sepultando. Então, isso é duro, é uma dor que não tem nome, não existe explicação. Eu só consegui ser curado. Eu me revoltei, sim, claro que eu me revoltei. Como ser humano, me revoltei. Eu era pastor, eu não queria mais pastorear. A igreja que eu pastoreava não me apoiou na época, nem foi comigo lá. Então, eu tive que passar por isso sozinho. Então, isso gerou traumas. Só que eu comecei a entender que existem coisas na nossa vida que ninguém vai poder passar conosco. Que é você e Deus. É você e Deus. Existem feridas que ninguém vai poder colocar o remédio. É só você. Então eu consegui entender e eu coloquei o remédio certo. Amanhã eu posso falar sobre o que eu fiz para conseguir dar a volta por cima. Mas eu deixei Deus me curar e coloquei o remédio certo. Só que para isso eu tive que tirar muitas coisas que estavam dentro de mim que impediam a ferida de ser curada, de ser tratada. Mas existe cura. Existe cura. Não é o fim. Deus pode te ajudar, Deus pode te tratar. Então, se você está passando por uma dor da perda, dor da traição, de repente, você dedicou sua vida a uma pessoa e você foi traído, o seu cônjuge te traiu. E isso gerou uma ferida em você que você talvez não consegue lidar com isso. A dor da traição também é muito grande. Eu nunca passei pela dor da traição da minha esposa. Minha esposa é uma pessoa fiel, leal. Mas eu já fui traído por filhos na fé. Pessoas que eu consagrei a pastor, treinei, capacitei, que depois me traíram, dividiram o ministério, roubaram a igreja financeiramente, roubaram utensílios da igreja, fundaram outros ministérios e estão aí, enganando as pessoas que entram por essas portas. Por isso é sempre importante você conhecer a raiz, perguntar, antes de fazer parte de um ministério, perguntar como ele surgiu, como ele nasceu, né? Por isso que nós aqui da comunidade Família de Deus, nós somos contra todo ministério que nasceu de uma divisão. A divisão foi Satanás que inventou no céu. Então, eu passei por essa dor, mas isso nem se compara à dor da traição de um cônjuge, a dor da traição de um filho, quando o filho trai o pai e a mãe. É terrível, é uma dor terrível. Só que existe remédios. E essa ferida precisa ser curada, precisa ser tratada. Você precisa de ajuda. Então, procure o seu pastor, procure o seu líder. De repente, se é uma pessoa que não tem muito tempo, manda uma mensagem, telefona, fala com ele. O seu pastor é um homem de Deus. Ele vai te ajudar. Ele está ali para poder te ajudar. Deus colocou ele no seu caminho, desde que seja uma pessoa que esteja debaixo da bênção mesmo, né? Porque nós não estamos generalizando, existem homens e mulheres de Deus, mas existem também os mercenários. Então nós temos que tomar muito cuidado para quem nós entregamos as nossas emoções, né? Na mão de quem nós estamos colocando as nossas emoções. Mas se o seu pastor é um homem de Deus, ele está debaixo da bênção do pai espiritual dele, que foi aquele que ordenou, consagrou ele ao ministério. Se ele está debaixo dessa bênção, então ele é um homem de Deus apto para poder te ajudar e te orientar. Procure ajuda. Não deixe que essas feridas cresçam, porque uma ferida que não é tratada, ela vira câncer. Eu estava vendo a história daquele, eu não me lembro agora o nome daquele cantor famoso de reggae. Era um cantor famoso de reggae, que tinha o cabelo tudo rastafari. Agora sumiu o nome, eu não acompanho músicas seculares,
mas estava vendo na Discovery a história dele. Ele morreu de câncer, né? Um que morreu de câncer. Um cantor da Jamaica, né? Ele é da Jamaica, famoso. Agora o nome fugiu da minha mente agora. Sabe por que ele morreu de câncer? Porque ele pisou num prego, ele machucou o dedão do pé e aquela ferida não foi tratada. E aí, aquela ferida não tratada virou um câncer. E o médico falou, nós vamos amputar o seu dedão. Ele falou, não. Ele não permitiu amputar o dedão. Ele não permitiu passar pelo tratamento. Porque às vezes em tratamentos, tem tratamentos que geram perdas na nossa vida. Deixa eu encerrar aqui que o vídeo já está longo já. No máximo 10 minutos que a gente grava, já estamos no 15. Então, existem tratamentos que vão gerar perdas, mas são perdas para o nosso próprio bem, né? Como um médico tira uma vesícula inflamada da pessoa, se a pessoa não tira uma vesícula inflamada, ela morre, ela entra em óbito. Então, ele não permitiu tirar o dedão, ele ficou imaginando como que ele ia ser nos palcos, né? Com as coreografias que ele fazia sem aquele dedão. Ele não permitiu. E aquele câncer se alastrou no corpo dele, chegou uma hora que começaram a tratar ele com a ozonioterapia. A ozonioterapia prolongou de 3 meses de vida para alguns anos, mas mesmo assim o câncer tomou conta, se alastrou e ele acabou morrendo por causa de um prego que ele pisou quando era criança, uma ferida que não foi tratada. Então, você precisa tratar as suas feridas emocionais para que ela não vire um câncer emocional e não leve você a óbito. Essa é a razão que muitas pessoas se matam, tiram a vida, porque elas não permitiram ser tratadas. Deixa eu orar por você. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por essa pessoa que precisa tratar desse trauma, dessa ferida, cuidar dessa emoção. Que o Senhor visite ela onde ela estiver agora. Ministre a tua paz, a tua direção, a condução do teu Espírito Santo. Abençoe o dia dela, a casa, a família, os planos, e dá força para ela procurar o pastor dela, o líder dela. Mostre para ela se esse pastor é ou não de Deus e ajude ela a procurar ajuda, porque ela precisa, meu Deus. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Shalom.